Então, vem comigo para mais uma questão do nosso projeto Rumo ao Ouro para Canguru de Matemática. E dessa vez trazendo a questão 30 do nível S, do terceiro ano do ensino médio, da prova de 2019. Trazendo a última questão que supostamente deve ser a mais difícil, mas se você já está antenado na Canguru de Matemática, você sabe que não é bem assim. E nesse vídeo a gente vai explorar um conceito que a gente já utilizou numa questão anterior, dessa mesma prova, desse mesmo nível, e que eu vou deixar um card aqui em cima para você ver. Então vem comigo que a gente vai continuar falando sobre invariantes e monovariantes. Vamos lá! Então agora temos a questãozinha na sua tela. O quadriculado ao lado deve ser preenchido de modo que, em cada linha e em cada coluna, os números 1, 2, 3, 4 e 5 apareçam exatamente uma vez. Além disso, a soma dos números em cada uma das três regiões separadas pelas linhas mais grossas deve ser a mesma. Qual o número que estará na casa assinalada com um ponto de interrogação? Vamos lá para mais uma questãozinha super bacana. Então agora que você já viu a questão, já está fazendo aquele nosso combinado, parou, tentou resolver sozinho, tentou uns 5, 15 minutinhos, achou a resposta? Beleza, vem conferir agora comigo. Não achou? Não tem problema que agora eu te trago a solução. Então eu já montei o tabuleiro da questão e vocês podem ter reparado, talvez não, que a mesa mudou um pouquinho. Isso é porque eu me mudei de lugar, estou gravando essa série de vídeos bem na madrugada, então eu decidi mudar de lugar porque eu estava no meu quarto e isso podia atrapalhar o resto do pessoal aqui da casa. Então, como sempre, vamos fazer aquele nosso ritual, que é o que a nossa questão está dizendo, o que ela está afirmando, qual o nosso set de critérios, né? O que a gente tem que obedecer, nossas leis, digamos assim, e qual o nosso objetivo. Bom, nosso objetivo nesse caso é encontrar que número a gente vai colocar aqui, certo? Por isso tem uma interrogação. A gente tem duas condições, duas leis, dois critérios, chame como você quiser. A primeira é que a soma dos números, na verdade 3, né? Perdão. A soma dos números que eu vou colocar nessa região aqui e nessa região aqui, né, delimitados pela linha um pouquinho mais grossa, né, diferenciada, ela tem que ser. Nosso segundo critério, acho que é o mais importante também, né, eu inverti a ordem, desculpa, é que eu tenho que colocar os números de 1 a 5 em todas essas casas, de todas as colunas, todas as linhas, sem repetir, né? Então eu não posso ter, por exemplo, 5 e 5 um do lado do outro, ou 5 e 5 aqui, certo? E talvez o detalhe que tenha ficado mais desapercebido para o pessoal que não está tão assim, né, não está tão focado, é que a questão já nos dá um fator limitante, que é colocar o número 2 aqui nesse cantinho, tá? Ele é bem importante, ele vai fazer parte da nossa solução. Mas vamos lá, eu sei que você já está com aquele espírito enérgico de monovariantes e invariantes, né? Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o bizu, qual que é o macete? Chame como você quiser. A nossa ideia vai ser achar algo que sempre se mantém, tentar olhar para o macro, né? De novo, esse é o tipo de questão da Canguru que você consegue chutar, fazer vários tabuleiros, colocar várias e várias formas e ficar tentando, mas isso vai demorar muito e provavelmente não vai te levar a nenhum lugar construtivo, nenhum lugar positivo, sem ter alguma ajudinha, um bizu, uma ideia interessante, né? Então você já viu no outro vídeo, né? No vídeo anterior a esse, o primeiro vídeo de invariantes, que uma boa ideia é pensar na soma, né? A soma e o produto são coisas bem legais porque elas não dependem da ordem. Nesse caso, como a gente tem muitas variáveis, né? Se eu fosse fazer igual o outro vídeo e fosse dar um nome para cada quadradinho, chamar de A, B, C, D, E e assim por diante, a gente ia ter uma coisa cheia de variáveis e eu acho que não é bem por aí a ideia, tá? Então, na verdade, você poderia pensar assim, mas acho que tem uma ideia bem mais interessante, específica para tabuleiros, tá? Que é uma coisa bem recorrente. Vem comigo. Então perceba, agora dando uma de próprio, né? Agora perceba que quando eu tenho a soma de 1 mais 5, nossa, mais 4, mais 3, mais 2, a ordem ficou meio estranha, mas tudo bem. Isso aqui vai ser igual a 15, né? Perceba que esses são, justamente os números que eu vou colocar em cada coluna, em cada linha, né? Para facilitar, perceba que eu não preciso tentar colocar os números primeiro no tabuleiro e ver qual que é a soma total, não. Vamos olhar só para as colunas ou só para as linhas. Nesse caso, acho que é um pouco mais fácil a gente utilizar só as linhas para a gente utilizar esse espaço aqui, né? Então, ó, vem comigo. Concorda que eu vou ter que colocar o número 1, 2, 3, 4, 5 nessa linha toda aqui? Então, qual que vai ser a soma dessa linha? Vai ser 15, por conta disso, né? Igual para todas as outras linhas, né? Vai ser 15, 15, 15 e 15. A ordem deles provavelmente não vai estar sempre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas eu sei que a soma deles não vai se alterar por conta da ordem. Então perceba, essa soma 15 aqui é a soma de todos os números dessa fileira. Essa aqui, igualmente, todas essas dessa fileira. E dessa fileira, dessa fileira, dessa fileira. Se a gente somar todos esses
5 15s, né, porque é um tabuleiro 5 por 5, o que a gente vai ter feito? A gente vai ter somado todos os números do tabuleiro. Bom, essa soma é bem simples de você fazer, né? 15 vezes 5, que é igual a 75, tá? E agora, olha que interessante, olha que padrão. Lembra que na última questão de invariantes a gente também teve uma coisa S, que tinha que ser igual para todos os caras? Vamos aplicar essa mesma ideia. Olha só que legal, a gente descobriu o todo e a gente está fazendo a mesma coisa, aplicando para o que é igual. Então vem comigo, a gente não tem 3 regiões? É essa região aqui, é essa região do meio e essa outra região. E pelas regras do enunciado, a soma dos números que vão estar nessas regiões tem que ser igual. Só que a gente já sabe que a soma do tabuleiro é 75. Então, vamos chamar de novo, com muita criatividade, né, a soma dos números dessa região e dessa região, que são iguais pelo enunciado, né, o enunciado afirma isso, de S. Então, o que a gente tem? A gente tem que 75 tem que ser igual ao quê? 3S. De novo, meu 5 parece muito um S. Eu estou tentando melhorar isso agora. Só para deixar bem claro. Provavelmente a maioria de vocês já pegou o porquê disso. Mas perceba. Se essa região aqui, a soma dela é S. Essa aqui também é S. E essa aqui também é S. Perceba que eu englobei, né, todos os quadradinhos. Portanto, como eu já sei que a soma de todos os quadradinhos tem que dar 75, a soma dessas 3 regiões também tem que dar 75. Isso implica que S tem que ser igual a 25, né? Que é 75 dividido por 3. Isso já é uma informação extremamente importante. Por quê? Vai descobrir agora, vem comigo. Agora eu vou fazer uma análise, digamos assim, mais informal. Tem muito disso nas questões da Canguru. Você chega num ponto, você descobre uma série de informações, você consegue juntar elas, mas mesmo assim você precisa de uma lógica um pouco, digamos assim, pura. Que vai no momento, agora você precisa meio que testar alguns casos para você se familiarizar com o problema. Não é algo assim tão, digamos assim, tem uma matemática tão assim desenvolvida, tem uma lógica por trás, tem sempre um bizu. Às vezes você tem que botar um pouco em prática a sua mente, não tem uma coisa muito definida. A gente chegou num momento assim dessa questão. Por quê? Eu já sei que a soma S de cada região tem que ser 25. E eu sei que nessa região aqui eu já tenho um 2. Então eu sei que os números que eu vou ter que colocar aqui, 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 aqui e aqui vai ter que somar 25 menos 2, né? Porque já tem um 2 aqui, 23. Então agora pensa comigo um pouquinho. Se eu fosse colocar, vamos fazer um rascunho aqui em verde, tá? Um pedacinho só de rascunho. Vamos supor que a nossa soma tem que ser 23 aqui, né? Porque já tem um 2. Então dos números que eu vou colocar. Concorda que 23 é maior do que 15? Porque 15 é a soma que eu obteria, né? Se eu não repetisse nenhum. Isso já me dá indícios que eu vou provavelmente ter que repetir mais de um número, né? Então, por exemplo, botar 3, 3, 3, 5, 5, sei lá, chutando alguns números assim, né? Pra gente poder obter essa soma de 23 que a gente quer, né? Porque se eu não fosse repetir nenhum número, ia dar 15, né? E 15 mais 2 é bem menor do que 23, né? Então agora eu vou passar um bizu bem interessante. Eu nunca vi ninguém comentar sobre isso explicitamente. É uma técnica que eu vou apelidar de técnica de chuto máximo, chuto mínimo, chuto meio, tá? Ela é uma técnica bem, eu diria, bem padrão de Canguru e OBMAP. Ela não é nada assim tão matemático, é só uma técnica que, com o passar do tempo e da minha experiência, eu acabei desenvolvendo. Eu acho que muitos alunos olímpicos também fazem isso, meio que inconscientemente, tá? Então não pense que isso é uma matemática muito exata, uma lógica muito exata. Mas quando você se depara em questões assim, putz, agora eu preciso testar alguns casos, é sempre legal ver o pior caso possível, ou o menor caso possível, olhar depois o maior caso possível, ou o melhor caso possível, e meio que tentar tirar uma média ponderada disso e achar um caso intermediário. E como isso se aplica no nosso problema, você deve estar pensando em com razão. Bom, a gente não quer que essa soma aqui dê 23, né, ou melhor, a soma inteira dê 25, né, e a gente já tem o número 2, então a gente tem que colocar 5 números aqui que dê a soma 23, né. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar colocar a maior soma possível. Se você tentasse colocar a menor soma possível, né, obedecendo as regras, não faz muito sentido, né, porque a gente já tem um número menor do que 15 aqui, colocando vários números, né, então a gente vai tentar colocar a maior soma possível. Se não der certo, a gente parte para selar a menor soma possível, e então, se não der certo também, a gente tenta uma soma intermediária, né. Então, lembrando, uma condição muito importante agora para quando a gente for tentar fazer esse caso máximo, é que a gente não pode colocar dois números iguais, né, repetindo numa linha.
certo? E qual vai ser a nossa soma máxima nesse caso aqui, né? Bom, concorda que eu quero maximizar a soma? Então eu vou colocar os números maiores, né? Os maiores números, perdão. Então o que a gente vai fazer? Olha só essa construção aqui. Perceba que eu continuo obedecendo a regra de não repetir o número, né, na mesma coluna ou na mesma linha, né, porque aqui eles estão na diagonal, então tá tudo beleza. Aqui também só tem um 4 nessa linha, só tem um 5 nessa linha, aqui também nessa coluna, então tá tudo bem. E observe que, por acaso, esse caso máximo já atende a nossa condição de SC25. A partir daqui, que a gente já conseguiu colocar os primeiros números no nosso tabuleiro, a solução oficial, digamos assim, da Canguru, que eu vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo, ok? Para vocês poderem ver. Eu acho que ela fica um pouco confusa e eu diria que ela não é muito interessante, tá? Na verdade, ela é a forma, eu diria, mais matemática, só que sem querer assim ser chato e falando bem uma verdade, muitas vezes uma solução, principalmente dessas questões da Canguru, que tem várias ideias, ou você sabe ou você não sabe, né? Muito lógicas, envolve um pouco de sorte de você testar os casos certos, né? Como eu falei desses casos máximos e mínimos. Se você tenta essa combinação aqui, você meio que já deu sorte, entre aspas, né? De conseguir o primeiro caso favorável. Claro que com a experiência, com o treino, com várias técnicas, né? Você consegue tornar essa sorte em uma intuição, né? E quando eu estava resolvendo essa questão pela primeira vez, eu não tinha ideia nem da resposta, nem nada, não tinha visto a solução da Canguru, nem nada do tipo. O que eu já estava vendo? Eu acho essa peça aqui e essa peça aqui, digamos assim, né, nessas duas regiões, muito parecidas mesmo, né? O desenho delas é parecido, parece que uma é o espelho da outra. E antes de eu achar essa combinação aqui, eu testei com 5, 5, 4, 4, 4 e aqui não estava fechando, não batia por uma unidade, né? Porque aqui em vez de 2 tinha que ser 3 nesse caso, porque aí nesse caso eu ia somar 24, né? Então meu primeiro palpite, e eu quero fazer só um rascunho com vocês, foi pensar assim, tá, existe uma coisa bem simétrica nesse tabuleiro, né? Você tem essa figura aqui, você tem essa figura, você consegue traçar uma diagonal aqui, parece que está tudo bem. Em problemas de tabuleiro, assim, eu particularmente acho que é muito bonito quando as coisas ficam simétricas. Então a minha primeira intenção foi tentar colocar o 2 aqui e ver quais decorrências lógicas isso ia ter, né? Bom, se eu colocasse o número 2 aqui, eu ia ter que repetir esse padrão aqui, né? Então vai ficar 2, 4, 4, 5, 5, 5. Só que na hora que você faz isso, você vê que tem 5 aqui e tem 5 aqui e não bate. E aí eu me lembrei do primeiro caso que eu fiz, que foi colocar o 3 aqui, tentar colocar o 3 aqui para bater, né? Isso meio que já me despertou um gatilho e eu falei, vamos tentar fazer isso? Então só reforçando, a partir de agora eu estou mostrando uma solução, digamos assim, alternativa, uma linha de raciocínio que não vai por um jeito tão matemático assim e se baseia muito numa intuição e experiência. E eu quero passar ela para vocês porque eu acho que ela é tão válida quanto a solução oficial, só que eu acho que ela é um pouco mais fácil de entender e assim que você começa a dominar essa intuição, você vai longe, cara, você vai muito longe mesmo. Então o meu palpite foi tentar colocar o número 3 aqui, colocar o 5 aqui, o 5 aqui, 4, 4, 4. Eu botei de vermelho e eu inclusive aconselho que vocês utilizem caneta colorida, tipo aquela caneta Bic, sem querer fazer muita propaganda, né, que tem 4 cores, porque assim vocês conseguem se organizar melhor do que só com lápis, né? Porque, por exemplo, eu posso fazer um esquema de cores, esses números eu tenho certeza, eu vou colocar de verde. Esses números eu não tenho certeza, eu vou colocar de vermelho para não me perder. E agora, com essas informações, eu me surpreendi bastante, né? Porque agora isso virou uma brincadeira, acho que de Sudoku, acho que é isso o nome do jogo, ou alguma coisa parecida, que você só tem que completar o tabuleiro. E é bem interessante, você consegue sim completar o tabuleiro, inclusive eu vou deixar esse desafio aí para vocês, sigam as regras do enunciado e vocês vão ver que dá sim para completar esse tabuleiro. E eu vou completar ele numa velocidade dobrada aí, só para vocês poderem ir conferindo a solução, mas dá sim para completar, eu acho que é um bom desafio, e acho que isso é um pouco de mescla de sorte e também de intuição, e por isso eu queria trazer essa solução para vocês. Mas de novo, vale muito a pena vocês verem a solução diferente da Canguru, né, que é, digamos assim, a solução mais matemática e oficial dela. Bom, eu ia gravar isso em velocidade 2, mas eu acho que até mesmo assim é um bom problema pra gente tentar resolver, né? Então, o problema mudou de cara, eu acho legal trazer isso pra vocês mesmo assim.
Bom, se você não quiser ver o vídeo, é só pular para uma outra parte que eu provavelmente vou estar colocando na edição, já com a resposta, porque a parte de invariantes mesmo já acabou. Agora a gente só vai fazendo um pequeno exercício de lógica, tá? Então talvez o vídeo fique um pouco maior do que o esperado por conta disso, mas acho que vale a pena você pelo menos dar uma olhada se você não tem muita prática, muita experiência com esse tipo de problema de completar tabuleiro. Bom, basicamente o que a gente vai fazer agora é tentar usar as informações que a gente já tem no tabuleiro para completar o nosso problema. Por exemplo, olhando para essa linha aqui, eu sei que faltam dois números aqui, né? Que tem que ser 1 ou 3. Só que olhando para essa coluna aqui, já tenho 3 aqui. Portanto, eu sei que o 3 tem que ser aqui e o 1 tem que ser aqui, né? Para poder obedecer às condições do enunciado. Agora, olhando para essa coluna aqui, a gente já tem 1, o 3, o 4 e o 5. Faltam 2. Então, o 2 tem que ser aqui, por exemplo. Continuando com esse raciocínio, a gente tem que, por exemplo, aqui, nessa linha aqui, a gente já tem o 2, o 4 e o 5, né? Faltam 3 e falta 1. Se eu botar o 3 aqui, eu estou desobedecendo porque eu estou botando 2, 3 na mesma coluna, né? Nossa, 2, 3, enfim, ficou meio estranho, mas acho que vocês entenderam. Portanto, eu sei que o 3 tem que ser aqui e o 1 tem que ser aqui. Agora, da mesma forma, né? Nessa coluna a gente já colocou o 1, o 3, o 4 e o 5. Faltam 2. Então a gente consegue colocar um 2 aqui, né? Que é a única casa. Olhando para essa coluna aqui, a gente já colocou o 3, o 4 e o 5. E falta colocar então o 1 e o 2. Se eu colocar o 2 aqui, não vai dar porque eu vou ter 2. Nossa, ficou estranho essa fala, mas enfim. Eu vou ter duas vezes o número 2 nessa linha aqui, né? Portanto, eu sei que o 1 tem que ser aqui e o 2 tem que ser aqui. Completar essa linha também ficou fácil, acho que vocês já pegaram, né? Já tem 1, 2, 4 e 5, falta o 3, coloco o 3 aqui. Nessa segunda linha aqui, a gente já colocou o 2, 4 e 5, de novo falta 1 e o 3. Não posso botar o 3 aqui, então o 3 tem que vir aqui, o 1 tem que vir aqui. E por fim, faltou só essas últimas duas casas, e agora que a gente vai ver se essa solução aqui é de fato válida, né? Então perceba que nessa última linha a gente já colocou o 3, o 4 e o 5, e então faltam o número 1 e o número 2 para a gente colocar. A gente não pode colocar o 2 aqui, né, porque já tem um aqui embaixo, e a gente não pode colocar o número 1 aqui, porque já tem um aqui embaixo. Só que não tem nenhum 1 aqui e nenhum 2 aqui, então a gente coloca o 1 aqui e o 2 aqui. Agora a gente só tem que conferir, obviamente, como a gente fez tudo certinho, né, completando essa questão de colocar um número desses 5 números aqui, né, cada linha, cada coluna, enfim, sem repetir, a gente sabe que o tabuleiro funciona por esse critério. Agora a gente só tem que somar esses números aqui em laranja para ver se eles somam 25, porque a gente já sabe que os números em verde e esse marrom aqui somam 25 e os vermelhos também, né? Então, somando esses caras, você vai ver, você pode conferir que vai dar 25, portanto, a solução que a gente tem é que o número nessa casa desconhecida, né, digamos assim, é 3. E falando um pouco sobre intuição, perceba, olha só que legal, né? Eu botei aqui em rosa, olha essa diagonal, ficou 1, 1, 1, 1, 1, aqui ficou 2, 2, 2, 2, e aqui ficou 3, 3, 3, né? Aqui 5, 5, 5, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 3. Então assim, percebe que tem um elemento simétrico, assim, tem uma certa assimetria, né? Por exemplo, aqui eu falei, aqui a gente colocou 2, 4, 4, 5, 5. Vamos tentar colocar 3, 5, 5, 4, 4, 4. Né? Tem uma certa assimetria, mas não deixa também de ter uma coisa, eu diria até poética, né? Deles se encontrarem aqui no meio, tem uma certa assimetria aí. Talvez para um novato, né, uma novata que nunca fez Olimpíada e tal, talvez esse papo seja muito louco, essa solução não tenha feito sentido, e você fala, meu Deus, você chutou esse 3 aí, como é que eu vou pensar nisso na hora da prova? Você só teve sorte, você não explicou nada. Mas eu te garanto que com a experiência você começa a observar essas coisas e, como eu gosto de falar, você sente isso no seu coração. Você pensa isso com o seu cérebro, você tem uma justificativa matemática, você pode checar ela no link que eu vou deixar na descrição, novamente, estou reforçando isso. Vale muito a pena você ver a solução da Canguru, eles explicam um pouquinho melhor sobre esse meio, porque tem que ser desse jeito, e aí você chega na conclusão do 3 aqui, né? Basicamente eles fazem um caminho mais matematicamente, digamos assim, correto e lógico, né? Que é formar primeiro esse meio aqui e depois formar essa parte em vermelho. Mas eu acho que com a experiência você já consegue sentir essas coisas no coração e elas fazem sentido na sua mente. Então agora é hora de passar o gabarito. Gabarito, letra C, resposta 3, né? Então chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado pela atenção.
Como sempre, dúvidas, questões, comentários, sugestões, críticas, por favor, coloque nos comentários aqui embaixo. Vou estar muito feliz em ler o que for que você escrever, mas é claro, sempre com respeito. Por favor, se inscreva nesse canal, deixa o seu gostei se você gostou, deixa seu não gostei, seu dislike se você não gostou. Lembre-se de comentar, de dizer o porquê caso você faça isso, né? Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, valeu, falou!